Daré na área para a gente começar mais uma videoaula e falar hoje sobre o ciclo trigonométrico e especificamente sobre a nossa função cosseno. Então, galera, o que a gente tem que saber sobre a função cosseno? Tem que se lembrar que o ciclo trigonométrico ele tem os 4 quadrantes e 2 eixos, né? O horizontal e o vertical. Lembre-se vocês que agora, quando a gente está falando da função cosseno, nós estamos nos referindo ao eixo horizontal. Então, o cosseno ele se refere ao eixo horizontal. Pensa comigo assim, ó. Se eu for considerar um arco de um ângulo que seja de um ponto A até um ponto B, certo? Então, ele está abrindo esse arco aqui, ó, até chegar no ponto B. O que acontece? Quando a gente está estudando, então, a nossa função cosseno, a projeção desse meu arco no eixo horizontal, ela começa aqui, ó, vertical, nesse ponto, mas não para a direita, e sim para a esquerda, buscando sempre o centro da minha circunferência, né? No caso do meu ciclo. Então, isso daqui, ó, seria a projeção do meu AB. Em outras palavras, pessoal, eu posso falar que, então, o cosseno de AB, ele vai ser igual, se eu chamar aqui, por exemplo, ó, de O, esse ponto central, e aqui tipo de M, tá? Então eu posso falar que o cosseno de AB é igual ao segmento OM. Assim como, pessoal, observe aqui com a minha tinta roxa. Se eu sair desse mesmo ponto A, só que agora eu estou chegando num ponto C, aqui, ó, tipo um ponto C, a minha projeção continua sendo vertical, só que eu vou sair do centro e vou buscar ele aqui, ó. Então, seria do meu ponto O até um ponto N. Logo, o meu cosseno, então, de AC seria igual a ON. Guardou essa dica? Isso é o que a gente vai visualizar sempre, ok, galera? Então, fica com isso aí na cabeça. Dando sequência, eu quero que você entenda o seguinte. Quando nós estamos falando, então, da função cosseno, nós estamos sempre nos referindo ao domínio dos reais. Domínio, então aqui seriam os números reais, ok? O domínio da minha função cosseno seriam os números reais. E a imagem? A imagem, pessoal, ela é mais curiosa, porque ela vai imitar a do seno. Vai de -1 até 1. Lembrem-se vocês que o seno era o eixo vertical. O cosseno, então, ele tem esse carinha aqui, o 0 graus, coincide, né, com os 360 graus. Lembrando que aqui é o valor máximo dele para uma volta, que seria 1, tá? E aqui seria o menor valor dele, ou seja, nos 180 graus, nós teríamos o -1. Então, de 1 até -1 seria a imagem dessa minha função cosseno. E não se esqueça o seguinte, quando a gente está falando do cosseno, nós temos uma função par. Como assim uma função par? Quando a gente fala então do nosso cosseno, nós temos que cosseno de menos x, isso daqui é igual a cosseno de x. Então eu não tenho essa troca de sinal aqui. Por isso a característica da função cosseno é de ser uma função par. Fica aí mais um pouquinho que a gente vai continuar com esse assunto. Então, galera, vamos definir alguns valores que a gente já mostrou em outros vídeos, mas agora vai mais um pouquinho para a gente ficar com isso daí na cabeça. Galera, a gente não pode se esquecer que é o seguinte, quando a gente fala do cosseno, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante, né? Então, o primeiro e o quarto. E no segundo e no terceiro ele é negativo, tem valores negativos. Olha lá, ó. Se eu estou falando então no cosseno de 30, ele vai ser igual ao cosseno de 330, né? 30, 330. Qual que é o valor desse carinha aqui, pessoal? Ele vai valer raiz de 3 sobre 2 positivo, né? Então, o primeiro quadrante e o quarto quadrante. O cosseno de 45 ele vai ser igual ao cosseno de 315, então eu vou ter positivo raiz de 2 sobre 2. E eu vou ter também positivo cosseno de 60, que é igual ao cosseno de 300, 1 sobre 2, certo? O positivo geralmente a gente não coloca, mas eu estou destacando aqui para você fixar e ficar com isso aqui na cabeça novamente. Então, o cosseno de 150, galera, ele já está aqui no segundo quadrante. Ele vai ser negativo, né? Ele pertence à família do 30. Então, teremos com menos raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 135 vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Lembrando que ele vai ser igual ao cosseno de 225. O cosseno de 120, galera, vem lá do 60. Então, ele vai ser negativo.
vai ser menos 1 sobre 2. Guardou? Bora montar o gráfico disso daqui então. Então vamos ao gráfico, pessoal. É bem simples e é bem fácil. Lembre-se você dos principais. Então, cosseno de 0, cosseno de 90, cosseno de 180, cosseno de 270 e o cosseno de 360. Se você não lembra quanto que ele vale, volta nas nossas videoaulas que eu já apresentei esses valorzinhos para você. Bom, então vamos lá. Galera, como a gente está falando então aqui do nosso ângulo e o respectivo valor dele do cosseno, a gente tem que começar com o 0 graus, certo? Então, 0. Cosseno de 0, pessoal, já começa aqui em cima, ó, tem o valor 1, certo? Então, o cosseno de 0 começa aqui em cima, com o valorzinho 1. O cosseno de 90, pessoal, não tem valor, então ele é 0, né? Ele vale 0 aqui. O cosseno de 180, pessoal, ele é mais interessante. Então, o cosseno de 180, nós sabemos que está lá na minha esquerda, né? Vou pegar minha régua aqui, que agora eu me senti ofendido, porque ficou muito torto. Então, vamos ter aqui, ó, esse carinha descendo em minha reta. Olha lá, ó. Vem para cá. Bonitinho. Então, ele vale menos 1, tá? Então, cosseno de 0, 1. Cosseno de 90, 0. Cosseno de 180, menos 1. O cosseno de 270 volta para 0, novamente. Estamos lá embaixo no ciclo. E aí, completando mais 90 graus, o cosseno de 360, pessoal, ele vale 1. Então, você vai puxar aqui uma linha, né? Então, puxando essa linha aqui. E aqui, ó, fechando esse carinha bonitinho. Olha lá, ó. Então, esse carinha aqui em cima. Pessoal, se a gente unir, então, essas linhas, né? Esses pontos por uma linha, a gente vai ter um gráfico que ele vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar uma tinta legal aqui, ó, tinta verde. Então, ele vem aqui, né? Ele vai fazer mais ou menos isso, ó. E vem para cá, bonitinho. Então, pessoal, ele vem numa linha, né? Que ficou muito legal. Vou deixar um pouquinho melhor. Olha lá, ó. E ele vai fazendo isso daqui o tempo todo, tá? Então, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. E vai ficar fazendo isso daqui o tempo todo aí pra gente, pessoal. Dando uma ajeitada aqui. Ó, desce, sobe, aqui ele continua, né? Então, desce, sobe, e vai fazendo isso daí sempre. Não vamos esquecer, então, que a imagem daqui, ela vai de menos 1 até 1, certo? Então, ó, minha imagem de menos 1 até 1. Não posso me esquecer que o período dessa minha função, período, ele é de 2π, ou seja, uma volta completa de 360 graus. Essa daqui é a nossa função, né, o nosso gráfico, ele fica sendo chamado de cossenoide, tá? É um nome meio estranho. E com isso, a gente finaliza essa videoaula da teoria e vamos para os exercícios.